Você está na Web Rádio Ginsolar, entrando para você o programa da Raquel Souza. Tá aí o sucesso da Marina Anacleto. Abba para você, Abba Pai. Um sucesso de autoria da própria Marina Anacleto. Raquel Souza chegando para você já já. Que o sentido da minha vida esteja em te transmitir, te manifestar, anunciar que estás por vir. Que o sentido da minha vida esteja em te transmitir. Nós estamos aqui começando o programa aqui nos estúdios da Rádio Web Ginsol Produções, aqui na Vila São Vicente, em Passagem de Mariana. Aqui do meu lado, professor, psicanalista, doutor Júlio, bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, meus caros ouvintes. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso trabalho. Novamente quero agradecer e parabenizar aqui o meu amigo Afrânio, o Ginsol, né, e a Raquel, por esse belíssimo trabalho aí que eles estão fazendo. E vamos em frente, né? Com certeza, Júlio. Primeiramente também bom dia a todos os nossos ouvintes. Já vou começar falando sobre o tema de hoje. O tema de hoje é bem interessante. É sobre relacionamento conjugal e os desafios de uma relação sadia. Júlio, fala um pouco sobre suas experiências com casais e por que o tema de hoje é muito importante. Raquel, bom, eu costumo dizer o seguinte, eu poderia, né, sem nenhuma excesso de pretensão, se posso dizer assim, né, dizer que eu já fiz pós-doutorado em relacionamento conjugal, relacionamento familiar, né? Primeiro porque a minha própria vivência. Sim. Né, vivi quase 40 anos casado. Sou viúvo há 5 anos, né, como já disse, pai de 3 filhas, 3 netinhas. Né? E isso por si só me trouxe uma bagagem extremamente importante e profunda, porque foi, né, agradeço a Deus, foi um relacionamento familiar extremamente saudável. Além disso, me aprofundei bastante no estudo, né, do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar. Participei durante longos anos, quase 40 anos, e ainda participo aí de pastoral familiar, trabalhando com noivos, né, com preparação de noivos, trabalhando com casais. E recentemente me formei como psicanalista integrativo e me especializei em terapia de casais e perdas e luto. Portanto, é um tema que me atrai muito, com certeza tenho muita bagagem aí a compartilhar. Com certeza. E é um propósito da Rádio Web Ginsol Produções, é sempre levar assuntos importantes para os nossos ouvintes, para que a gente também tenha esse conhecimento. E nós vamos aqui utilizar esse recorte pensando o seguinte, são pessoas que decidem estar juntas, elas se escolhem na maioria das vezes, porque pode acontecer que tem dias que essa escolha, ela não é o sim como a gente atualmente deveria, né, dar esse sim, às vezes é um não, mas elas continuam juntas e vivem um relacionamento. Então vamos tentar entender aqui, olha, para a gente margear a nossa conversa de hoje. Quais são os comportamentos considerados prejudiciais para uma relação sadia? Então, Raquel, antes de responder objetivamente, sim, eu queria compartilhar aqui com vocês, com os caros ouvintes. Claro. Eu tive a oportunidade ontem de estar fazendo uma palestra para a pastoral familiar da equipe dos coordenadores, lá da equipe da paróquia de Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora Aparecida. E falando exatamente sobre esse tema, por sinal foi extremamente proveitoso. E eu tive compartilhando com eles uma informação que me deixou, confesso, bastante chocado, né, preocupado realmente.
Trata-se de um levantamento da evolução do número de casamentos e de divórcios oficialmente no Brasil no período de 2010 a 2023. Então, você traz dados relacionados a essa questão. Exatamente. E são dados concretos. Isso é fonte, a fonte é o IBGE. Né? Então, não é subjetivo, são informações objetivas e concretas, oficiais. Né? Claro. Olha o que nos traz essa informação e o quanto é preocupante isso aí. Né? Em 2010, nós tivemos cerca de 977 mil casamentos formalmente registrados, com um índice de divórcios, né, com um número de divórcios de 239 mil. Né? 239 mil. Bom, em 2021, 11 anos depois, nós tivemos 932.500 casamentos. Portanto, uma pequena variação, de 977 mil para 932 mil. Mas, no entanto, olha só, o número de divórcios, ele subiu para 386.800. Portanto, de 239 mil para 386 mil. Em 2022, um ano depois, o número de casamentos foi de 979 mil registrados. Mais ou menos. Você está mantendo. Né? Mas o número de separações, de divórcios, foi para 420 mil. Então, de 386 mil para 420 mil. E, finalmente, em 2023, que é a última informação, tivemos 940.800 casamentos. 940 mil, praticamente se mantendo. Né? Mas, observem o detalhe, com um número de divórcios de 440.827. Vou repetir, 440.827. Portanto, veja bem, de 2010, de 239 mil divórcios, 2010 para 2023, passamos para 440 mil. Se a gente observar, isso é muito importante, se a gente observar que tivemos 940 mil casamentos e tivemos 440.800, nós tivemos quase 50% de divórcios. Se caminharmos dessa maneira, se essa evolução for seguir essa tendência, daqui a 10 anos nós vamos ter o mesmo número de casamentos e o mesmo número de divórcios. Nossa. E a família, como fica isso? Então é extremamente preocupante. Nós temos que debater, temos que discutir isso, independentemente de religião, de crença, de cultura. É um problema sério que estamos enfrentando. Com certeza. O que nos traz à luz é esse tema de hoje, que é relacionamento conjugal, desafios de uma relação sadia. E a gente retoma, então, a nossa pergunta. Quais são os comportamentos que são considerados prejudiciais para essa relação sadia, já que você nos trouxe uns dados, assim, bem preocupantes em relação à taxa de casamentos e à taxa de divórcio? Então, na verdade, daí nasce a psicanálise, a terapia, para ajudar esses casais. Sim. E como o corpo humano, se podemos fazer aí uma pequena comparação, o corpo humano, quando a gente está com algum problema fisiológico, ele dá sinais. Sim. Você me perguntou agora há pouco que parecia que eu estava um pouquinho gripado. Sim. Minha voz está um pouco fanha. Deu um sinal. Sim. Né? Você se agasalha, perde o apetite, não dorme direito, vai dando sinais. O corpo dá o alarme. A mesma coisa acontece com o relacionamento a dois. Ele vai dando pequenos sinais. E se vocês, né, não derem o devido tratamento, por exemplo, eu tomei um remedinho lá para melhorar. Se o casal não deu a devida atenção, não deu o devido tratamento, esse mal, esse sintoma vai piorando e pode levar à morte. Sim. Não, no corpo físico é a morte mesmo, ou ser hospitalizado, internado até a morte. No casamento, né, a morte é a separação. Bom,
E aí, voltando à questão, quais são esses sintomas que a gente tem que estar atento? São muitos. A gente precisaria aqui de várias horas ou entrevistas para falar sobre todos eles. Vamos tentar pincelar aqui alguns deles. Né? O primeiro, repetição constante do mesmo conflito. O mesmo problema, ele vai e volta. É quando não tem o diálogo, ele não evolui. Primeiro porque a gente tem que entender também que uma relação saudável, ela provém também de um diálogo sadio. O casal que conversa, que tem essa harmonia em se entender, ele consegue enfrentar melhor as situações. Você citou uma palavrinha aí que é fundamental. Palavra mágica. Você falou de diálogo. Sim, né? Comunicação. Esse é outro sinal. Aonde não existe diálogo, né, o mal começa a se manifestar. A maioria das vezes o problema é o seguinte, que existe monólogo. O que é monólogo? A pessoa fala, a outra pessoa não fala mais nada. Só eu falo, né? E o outro escuta. Né? Ou pode ser um monólogo a dois. Opa, como assim monólogo a dois? Um fala, o outro fala, mas ninguém se entende. Então, esse é um problema sério. E quando a gente volta, aí a repetição constante, é porque simplesmente não existe diálogo. Você disse muito claro. Repetição constante daquele mesmo problema, porque não existe diálogo. Essa é uma grande questão. Uma das primeiras pautas relacionadas, então, assim, sinal, não há comunicação, ou a comunicação, ela é insuficiente, ela não é compreendida. E aí já é um alerta, já é algo que prejudica. E os problemas se repetem. Eles vão e voltam, e é o mesmo problema, batendo na mesma tecla, e não se resolve. O segundo, o silêncio, o afastamento, a indiferença emocional. É triste. O silêncio, ele pode ser interpretado como algo muito mais além. Porque não é somente o silêncio dentro do relacionamento, ele pode ser um silêncio de outras coisas que estão por trás de várias situações. Aí, Raquel, entra uma questão que você traz muito bem, o seguinte. A pior solidão, olha que interessante. A pior solidão, eu sou viúvo, né? Vivo trabalho minha solidão. Mas eu ouvi uma frase muito interessante. Pensem sobre isso, vocês casais que estão me ouvindo. A pior solidão não é que você está sozinho, é a solidão acompanhada. Sim. Pensem sobre isso. Né? Já diria aí, a psicanálise diz, né? O amor, ele pode suportar o conflito. E conflito não existe. Se um casal disser para mim, eu trabalho com casais, se ele disser para mim que não tem conflito, eu falo assim, vocês estão mentindo. Ou tem alguma coisa errada. Onde tem gente, tem conflito. Sim. Então o amor suporta o conflito. E o conflito é bom. O problema não é o conflito, é a forma como você reage, ou vocês reagem diante do conflito. Então a psicanálise diz, o amor pode suportar o conflito, mas não a indiferença, o desinvestimento. Essa é a grande questão. Bom, o terceiro sintoma, sinal, desequilíbrio de poder ou papéis muito rígidos. Disputa de poder. Quem manda mais? Eu ou ela? E isso é muito comum hoje em dia. As pessoas querem disputa, né? A gente também identifica que nós estamos agora pautando aqui relacionado ao que é um prejudicial para uma relação sadia. E essa disputa, ela é muito recorrente. Porque também a atualidade, vamos falar sobre os meios que a gente tem, a gente falou de comunicação, mas a nossa sociedade, a internet também aberta, né, colocando as pessoas assim em pauta, em evidência, isso já cria um cenário para disputa. O homem e a mulher, eu ganho mais, eu sei mais, sabe? Tem essa, uma briga de ego, né? Podemos dizer, briga de ego. Nós temos um problema a resolver na nossa sociedade contemporânea, sem nenhum preconceito, né? Sem nenhum radicalismo, mas são duas questões que precisamos de resolver.
A primeira delas nessa disputa de poder é a questão do machismo. A nossa cultura judaico-cristã, com todo o respeito, independentemente de qualquer crença ou religião, ela é machista. Infelizmente. Né? Quem manda sou eu sou provedor. O homem, existe esse ditado antigo, que o homem é o provedor. Só aproveitando, não esquece o que você quer falar, Júlio, por favor. E tem essa questão também que quando a mulher retoma e quer, assim, demonstrar que aquilo não está adequado, não está legal, aí já vem aquele machismo embutido. Você é muito feminista? Essa fala sua é muito feminista? Ah, está convivendo com muitas feministas? Não é essa a questão. Não estamos falando sobre isso. É o respeito que tem que ter entre duas pessoas. Nós estamos falando aqui entre o homem e a mulher. Mas entendemos que tem as relações homoafetivas, a gente também entende que esse papel é de cuidado, é de zelo, é de respeito. Voltando então à questão do machismo. Né, independentemente aí de qualquer crença, religião, né, é uma cultura que nós temos e nos tempos contemporâneos que nós estamos vivendo, e eu vejo com muito bons olhos, que bom. Vejo realmente, eu concordo plenamente. Houve uma discussão hoje, recente aí no Supremo, né, que houve um movimento muito forte aí das mulheres, do movimento feminista, para que o presidente Lula escolhesse uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. E eu diria, né, com todo respeito, infelizmente não aconteceu. Né, parece triste. Né? Então, eu acho justo e eu entendo realmente, bom, eu posso falar com isso com muita propriedade. Né? Como eu disse, eu, né, a minha vida, eu fui acompanhado, eu tenho 6 mulheres hoje na minha vida. Isso é bom. Né? E digo 7, porque minha esposa se foi, mas, né, também continua fazendo parte da minha vida. Então eu sou o homem das 7 mulheres. E acho que, né, realmente foi extremamente saudável para mim essa convivência com as mulheres. E eu acho, realmente, por uma questão de crença, que o mundo seria muito melhor, perdoe-me os homens, os machistas, seria muito melhor se a gente tivesse mais mulheres no poder. Né? Bom, mas aí nós temos um trabalho a ser feito. Claro. Porque você falou de feminismo. Né? Temos o machismo e você falou de feminismo. O problema não é o feminismo, é um outro termo que surge, que é preciso ser estudado, que é o femismo. Que é isso? Esclarece pra gente. Que é isso? Né? Femismo, na verdade, é a outra face do machismo. Onde o homem se acha que é melhor, mais importante, que é o todo-poderoso, o femismo acha que a mulher é a mais importante. Então, isso não leva a nada. É essa disputa de poder. E quando isso bate no relacionamento a dois, é um problema sério. Mas isso aí dá pano para manga. Né? Creio que os caros ouvintes entendem o que eu estou querendo dizer aqui. Mas vamos para o próximo. Falta de desejo sexual, falta de intimidade. Ora, né, nós somos homem e mulher, ou, né, como queira, sem nenhum problema com relação a isso, né? Mas onde não existe essa atração, né, essa sensualidade, essa atração dentro de um relacionamento a dois, né, existem casais que, recém-casados, né, simplesmente não têm contato sexual, não mantêm relação sexual. Bom, tirando de lado aí algumas exceções, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas é um esfriamento, aqui eu diria o seguinte, esse esfriamento, né, sexual é um sinal. O que está acontecendo? Não objetivamente, preciso entender bem, não objetivamente que é um problema, mas é um sinal que tem que ser cuidado, lógico. Né? Bom, dificuldade em lidar com mudanças. Já dizia o nosso saudoso Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Com certeza. Gente, a única certeza que nós temos nesse mundo hoje é que nada é fixo, tudo está mudando. O que vale hoje, não vale amanhã. E o casal tem que estar aberto a isso. A mudança de emprego, a mudança de cidade, a perda de um emprego, né? O nascimento de um filho. Eu
né? Graças a Deus, estive conversando agora há pouco com a minha filha lá em Vitória, né? Tá com uma netinha fazendo 7 meses. O impacto que isso está gerando na relação deles, né? É muito grande. E se o casal não estiver preparado, é um problema. Agora, felizmente também compartilho, né? Daqui agora no mês de novembro nasce mais uma netinha da minha outra filha em Belo Horizonte. O impacto da gravidez, o impacto do nascimento, a vida do casal muda. E o casal tem que estar preparado para isso. Mas isso não para. Daí a pouco o filho cresce, vai para a escola, vira adolescente. E olha aí o grande problema. Olha aí, eu queria trazer aqui para vocês um pequeno exemplo, se me permite. Por favor. Eu recebi agora, antes de vir para cá, que me chocou tremendamente, né? E confesso que estou chocado, né? Um pequeno vídeo de uma mãe vivenciando esse conflito terrível, essa guerra que temos lá no Rio de Janeiro agora. É uma guerra. Já foram mortas mais de 100 pessoas, é uma confusão. E, devidamente autorizado, a mãe pediu, né? Dando uma pequena entrevista, numa atitude até de desespero, de um filho adolescente de 16 anos que foi preso por tráfico de drogas. E a mãe em desespero dizendo, mas, meu Deus do céu, ele teve tudo. Ela em prantos, né? Os policiais com o jovem, né? E ela dizendo, e olha que ela pediu, ela autorizou a filmagem, não houve nenhum. Sim, claro. Né? Ela disse, não, eu estou autorizando para que sirva de exemplo para os pais. Eu fiz tudo. Esse menino teve tudo, ele não é vítima da sociedade, fiz tudo por ele. E ele, no entanto, caiu no tráfico. E ela com prantos dizendo isso. Agora, imagina, eu não sei, não tenho conhecimento sobre que tipo de relacionamento esses pais ou essa mãe tinha com o filho, não quero entrar nesse detalhe, né? Mas imagina o impacto disso no meio familiar. Uma mãe vendo um filho de 16 anos sendo preso por tráfico de drogas. Né? Isso só faz parte dos processos aí, né? de mudanças, de impactos que o relação a dois passa. Se esse casamento, se essa mãe ainda, né, vive com o esposo, imagina o impacto disso. Se não vive, talvez seja pior. Seja até um recorte relacionado a essas questões, a como que você lida com a educação dos filhos, a como que você lida com todas as questões que acontecem numa constituição de uma família. E isso gera um impacto grandioso em todas as relações, principalmente na relação conjugal, que é o que nós estamos falando sobre. Não existe, o casal não vive numa bolha. Né? Se fosse possível isolar o relacionamento a dois, o casal vai viver numa bolha, seria ótimo. Mas nós estamos sujeitos a pressões de todos os lados. E o casal maduro não é aquele que não vive essas pressões, é aquele que consegue superar com maturidade e, sobretudo, preste atenção, com espiritualidade. Eu estou falando de espiritualidade, não de religiosidade, embora não tenha nada contra. Mas de espiritualidade, ele consegue superar isso tudo. Né? Bom, sentimento de solidão dentro da relação. Nós já falamos sobre isso. Sim, falamos. Né? Solidão a dois. Você convive com uma pessoa, mas está mais sozinho do que se estiver sozinho. É terrível isso. Né? Bom, falta de respeito ou comunicação violenta. Imagina. Comunicação violenta. Né? Aquela que fere, não de agressão física, mas com uma palavra terrível de ódio. Agora você precisa falar, para um pouquinho. Ouve o que você está me falando. Eu tenho essas manias, a gente percebe. Você percebeu o que você está dizendo? Diz para você o que você está me falando. Porque tem pessoas que nem observam o quanto as palavras que elas dizem ferem. Isso é muito interessante, Raquel. O que você traz é o seguinte. Nós estamos aqui falando para a rádio, né, sendo filmados e tal. E, às vezes, a gente não tem consciência, às vezes, do quanto o que a gente está falando, né, impacta no outro. Impacta no outro. Né? Eu gosto de, depois que a gente está aqui, ou quando eu estou participando de uma filmagem, depois eu assistir com bastante calma, para que eu entenda e tenta amadurecer minha comunicação, o que eu estou falando
e descobrir formas melhores, mais assertivas. O que é o contrário de comunicação violenta? É comunicação assertiva. Aquela que diz da forma certa, no momento certo, né? E com respeito, né? Sem ofender. Então, isso é de extrema importância. Bom, dúvidas persistentes sobre permanecer ou se separar. Ixi. Porque começa aquele grilo falante. Para quê? Será que vale a pena? Eu estou pensando em me separar. Por que eu estou junto? Quando essas perguntas começam a vir com muita frequência e muita insistência, tomem cuidado. Um quer ajuda, eita, aí danos. E o outro não. No meu trabalho como especialista de terapia de casais, já tive ocasiões de um esposo, um marido, me procurar, desespero, e dizer, olha, eu preciso de sua ajuda. Opa, o que está acontecendo? Claro, né? Bom, eu tenho 20 anos de casado e minha esposa quer separar. E eu não quero. Falei, olha, legal, posso ajudá-los. Olha bem, eu posso ajudá-los. Não é ajudar. Porque se só você vier aqui, não tem jeito. Não, é impossível você manter uma relação quando um não quer. Então, tem que haver uma concordância entre os dois. Isso é fundamental. Senão, não dá. É como se fosse remar num barco. Se um rema para trás de um lado e outro de outro, não sai. E, às vezes, até dá retorno. Então, fundamentalmente, é preciso que haja interesse, amor, respeito, humildade, receptividade, perdão, um monte de coisa. Para que, né, siga em frente. Um quer ajuda e o outro quer ajuda. E, finalmente, uma palavra que para mim tem um termo, que para mim eu gostaria de deixar para os ouvintes, pensa sobre isso, que se chama empatia. O que é empatia? Empatia é um sentimento, né, é uma competência, posso dizer assim, mas até mais forte, da capacidade de se colocar exatamente no lugar do outro. Isso tem uma importância fundamental. Eu preciso aqui, quando eu estou falando, eu tenho que ter um exercício de, se posso dizer, me teletransportar e sentar lá no lugar do ouvinte e pensar, como é que ele está ouvindo isso? E ele é recíproco, a empatia é recíproca. Da mesma forma, o ouvinte que está me ouvindo, ele tem que sair de lá e sentar aqui no meu lugar. Tem que haver essa troca. Agora traz isso para o casal. É preciso que um e outro troquem de lugar. Inclusive, trabalho com algumas dinâmicas nesse sentido. Né? Na terapia, a gente usa algumas dinâmicas. Tá. Sai daí do seu lugar, né? Você pega lá a esposa, por exemplo, né? Sai daí do seu lugar, senta aqui, e você, esposo, sai daqui e senta lá. Agora, repete o que ela falou, ou repete o que ele falou. É essa possibilidade, empatia vai por aí. Isso tem um papel fundamental. Quando a gente consegue e trabalha esse sentimento de estar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, facilita tremendamente. Eu até vou fazer uma observação sobre essa questão da empatia. É um se colocar no lugar da outra pessoa, mas você vai com a sua bagagem, você vai com as suas experiências, você vai com o seu conteúdo. Você exatamente não consegue estar literal, porque não é esse o sentido, não é este o movimento. Pelo menos você ter esse olhar de caridade, de entender que o outro também tem voz, de que o outro tem vez, de que ele tem uma justificativa para ter aquelas atitudes, para ter aquelas palavras, para ter aquelas ações. Então, esse cuidado da empatia, ele passa por muitas outras situações também, mas que o importante para a gente entender aqui nesse posicionamento é que existem duas posições, né, ou mais posições, nós vamos só, pelo menos, tratar dessas duas. É você sair da sua cadeira, sentar na cadeira do outro e tentar entender o que a outra pessoa está pensando a partir do momento que ela está vendo aquilo que está na sua frente, ou situações que ela já viveu.
você não vai ter como fazer isso exatamente como aquela pessoa, mas só o fato de você se prontificar a fazer essa ação, de se colocar um pouco naquele lugar, já é de grande valia. E isso é muito importante, esse entendimento, Júlio. Eu acho que você trouxe realmente pontos que nos ajudam a entender o que é prejudicial para uma relação sadia, até mesmo para a gente entender que, se fizer o inverso, né, a contribuição vai ser grandiosa para o seu relacionamento. Se você tiver mais diálogo, se você buscar se colocar e interpretar, mas, poxa, a pessoa não fez aquilo ali, mas por que ela não fez? Deixa eu tentar entender o que dificultou, o que não auxiliou para que ela conseguisse concluir. E muitas das vezes as pessoas querem cobrar, mas não querem entender o porquê que a pessoa não fez. Você traz muito bem, Raquel, e merece um aprofundamento, aí, como eu disse, isso aí daria uma nova entrevista, mas é tão excitante esse tipo de conversa que vale a pena abrir um parênteses, né? É porque é o seguinte, a gente está falando aqui de inteligência emocional. Sim. Né? E é um aspecto extremamente importante. Né? E o que acontece? Existe uma tendência natural, nossa, dos seres humanos, de apontar o dedo para lá. O problema está com o presidente da República, qualquer que seja. Sim. O problema está com o prefeito, qualquer que seja. O problema está com o político. O problema está com o fulano. O problema está com a minha esposa. Ou com o meu esposo. Então você está sempre julgando. Eu costumo dizer que tem um termo mineirinho aí que é a síndrome da culpa é dos outros. Já vou falar isso? A culpa é dos outros. Então o problema está sempre lá, o dedo está sempre apontando. Né? A empatia vem por aí, a inteligência emocional. Senta lá na cadeira dele. Jogar pedra no telhado dos outros é muito fácil. Agora senta lá. Né? Então é essa a questão. Agora, isso é comum, isso já é antigo. Quando a gente está apontando o dedo para alguém, todo mundo já ouviu falar isso. Tem 3 voltados para cá. Então, num diálogo, num conflito de casais, evitem o máximo, não apontem o dedo. Porque isso é agressivo. Né? Primeiro, antes de falar, olhe para dentro de si mesmo. Reflita onde você pode melhorar. Antes de mais nada, para depois cobrar do outro. É muito fácil, né? Sim, nós estamos aqui com um assunto bem interessante, relacionamento conjugal, desafios de uma relação sadia. Nosso primeiro bloco foi relacionado ao que é prejudicial para essa relação. Agora nós vamos ao intervalo. Agradecemos a todos vocês que estão acompanhando o nosso bate-papo de hoje. São exatamente agora 10 horas e 33 minutos. Vamos ao nosso intervalo. Você está ouvindo o programa Raquel Souza na sua web rádio Ginsol no Ar. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Enquanto isso, você fica aqui na web rádio Ginsol no Ar, aguardando o retorno do programa, ouvindo essa música que tem tudo a ver com o tema que eles estão falando hoje. Então faz parte para você, música do Padre Zezinho, tá aí para você. Ó. Bom dia. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá na alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar.
vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele apagava e perguntava quem fizer estripolia, e a mamãe não despendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pra papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, me cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais que um palácio gostaria de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. É isso aí, nós ouvimos o Afrânio interpretando a música Utopia, que muito nos fala, né, sobre o nosso tema de hoje, que é relacionamento conjugal, os desafios de uma relação sadia. E voltando aqui, então, a gente teve até um primeiro bloco bem intenso, e eu percebi o seguinte, foram dicas, foram questões muito relevantes, e eu queria entender, Júlio, como você na sua profissão de psicanalista, a gente entende também que existem vários profissionais que também trabalham nessa área. Como que é na prática o trabalho para lidar com os casais que se encontram em dificuldade no relacionamento ou identificaram que precisam de alguma ajuda? Ok. Bom, antes de até te responder objetivamente, eu queria parabenizar o Afrânio aí por essa belíssima música, né? Padzazinho, Utopia, que coisa linda a letra, né? O que é utopia, gente? Utopia, né, é aquele inalcançável, aquilo que, né, é impossível, mas é muito interessante. Tem uma frase de um bispo famoso, me fugiu um nome agora, depois eu me lembro, né, mas ele dizia o seguinte: gosto de pássaros. Essa frase me toca profundamente, a expressão. Eu gosto de pássaros que se apaixonam pelas estrelas. Gosto de pássaros que se apaixonam pela... Dom Helder Câmara. Opa, conseguiu, caiu a ficha. Né? Gosto de pássaros que se apaixonam pelas estrelas e voam em sua direção até cair de cansaço. Olha que lindo. Profundo, né? Diferente. Você tem que ir lutando. É o ser humano. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós temos que sempre estar voando em direção às estrelas. Né? Isso se aplica muito na relação do casal. E daí utopia do Padre Zezinho. Né? Essa é a utopia. É seguir em frente. Né? O casal tem que entender que o conflito ele vai sempre existir, a pressão externa vai sempre existir, é problema financeiro, é problema social, é problema diversos, mas ele tem que insistir, tem que tocar em frente. Bom, mas como é na prática? O que acontece? Nós já falamos lá atrás dos sintomas, né? E aí tem que haver uma relação de sinceridade, de respeito, de humildade entre o casal para dizer, nossa, nós temos que admitir que nós estamos com um problema, nós, sem apontar dedo, como eu já disse, como é? Não pode apontar o dedo,
nós dois, conjugal, por causa disso se chama relacionamento conjugal a dois, nós estamos com um problema e nós não estamos dando conta de resolver a dois. Então nós temos que procurar uma ajuda externa. Eu diria que quando isso acontece, Raquel, 50% do problema já foi. Isso é bom, né? Assim, esse alívio de entender que... Se vocês aí, casais, que estão tendo algum tipo de problema, conflito, não estão conseguindo resolver, estão dispostos a procurar ajuda, metade do caminho eu diria que está aberto. Mas não basta. E aí a questão entra, a questão aí da procura da terapia de casais, né? Para que encontrem uma ajuda, né? Em termos técnicos, né? Em termos de experiência, de estudos, né? E de um trabalho que vai ajudá-lo. Como é que acontece isso? Normalmente, a dois, evidentemente, nós temos aí sessões semanais, normalmente sessões aí de 50 minutos, 1 hora. Eu confesso que eu sou muito desregrado nessa tipo de coisa, né? Às vezes eu atendo casais que eu olho e falo, nossa, já tem mais de 1 hora que a gente está conversando, mais 1h30. Então, esse tempo, né, eu não sou muito rígido com ele, não, né? Eu deixo fluir bastante. Mas, normalmente, são consultas aí nesses períodos semanais, previamente agendadas, em datas e horários que sejam consensuais, tanto para o profissional, para mim, quanto para o casal, né? E, detalhe, como é meu trabalho nesse sentido, até que se tiver algum casal interessado, precisando de ajuda, existe uma primeira sessão, né, que eu costumo dizer que é sessão de integração, de bate-papo, né, onde nós vamos nos conhecer, vão me conhecer como profissional, eu vou conhecer o casal, né, eu vou explicar um pouco como funciona o processo, né, e só assim, a partir daí, o casal vai decidir e dizer, sim, nós queremos dar início, ou continuidade, como que, ao tratamento. E aí vamos fazer o agendamento. Ou, sem nenhum compromisso, dizer, não, legal, nós entendemos, mas não é isso que a gente está procurando, tranquilamente. Bom, e aí como funciona? Tem várias técnicas de manejo. Eu sou psicanalista integrativo, né? E com essa longa experiência minha, prática, né, de convivência familiar, convivência conjugal, e associada à minha formação, minhas especializações, eu utilizo várias técnicas, daí o integrativo. Mas a principal delas, a psicanálise, que a psicanálise, Freud dizia que a psicanálise é a cura, né? E é muito forte essa aí, cura, né? Não é bem assim, mas vamos deixar isso aí, né? Não é pelo amor, pela escuta. Né? É outro aspecto fundamental da psicanálise. Né? A essência da psicanálise parte por aí. E eu já falei disso nas reuniões anteriores, nossas entrevistas anteriores. O próprio fato e aqui trazendo para o caso do casal, o paciente como queira, mas do casal, o próprio fato de ter oportunidade de se abrir, de colocar para fora de uma forma espontânea, natural, sabendo que, importantíssimo, não vai haver por parte do profissional competente, capaz, que está te ouvindo, nenhum tipo de julgamento ou censura. Isso é essencial da psicanálise. E que você está sendo ouvido ou ouvida por um profissional que realmente está preparado para isso. Isso é importante, porque tem muito aventureiro por aí, né? Pessoa que tem capacitação para isso. Esse próprio fato, o que na psicanálise a gente chama de transferência, né? Está sendo ouvido, né? Por esse profissional, dessa forma, sem julgamento, sem censura, já é mais um caminho a ser andado. Agora, evidentemente que vem o terceiro aspecto aí, que é da competência, do manejo, né, do tratamento, por causa disso que se chama psicanálise. O que é psicanálise? Análise da psique. O que é psique? Psique é a mente humana, não o cérebro. Eu não sou neurologista nem psiquiatra. Eu sou psicanalista. Onde está a mente, Júlio? Não tem local físico. Né? Mente é uma instância. Né? Não tem um local físico.
Né? Então, o próprio fato de estar havendo essa transferência e ouvindo o profissional de posse dessas informações vai fazer uma psicanálise, né? E que leva, e é importantíssimo, leva a uma... a psicanálise ela trabalha também o seguinte, com a ressignificação. O que é ressignificar? Bom, é importante a gente ter em mente o seguinte, e é um dos princípios básicos da psicanálise. Não importa o que aconteceu no passado, não importa no sentido de que, lógico que a gente parte do processo de maturidade, amadurecimento do ser humano, aprender com os erros do passado. Mas a gente tem que ter em mente, esse princípio da psicanálise não tem jeito mais. O que aconteceu, aconteceu. O passado a gente não muda. Não. Aqui, o que eu estou falando aqui, se não fosse ao vivo, está ao vivo, né, Afrânio? Tá ao vivo. Mas se não fosse, e mesmo sendo, o Afrânio depois, não é isso, Afrânio? Com a técnica dele, ele pode ir lá, o Júlio não devia ter falado isso, pode dar umas cortadas e fazer um ajuste. Mas Na vida não tem jeito. Falou, está feito. O importante é pensar o seguinte, agora, daqui para frente, tem jeito de ser melhor. Aí é a essência, é o ressignificar. E é aprendizado. Eu lembro que às vezes a gente fica conversando, eu e o Júlio, a gente conversa bastante, e ele fica assim, mas para, é assim mesmo? Volta, entra de novo e fala. Porque realmente a gente consegue aprender a cuidar do outro, a ter zelo, a falar com compaixão, a falar com amor. É difícil. Não estamos aqui para trazer uma fórmula fácil para que as pessoas, nossa, poxa, ouvi assistir o programa, resolveu tudo o que precisava. Não, nós estamos aqui pautando pontos que ajudem e auxiliam a você a sobreviver a esses desafios de uma relação sadia, né, para que isso te auxilie. Identificou um problema? Ah, não está legal. Não tá legal? Deixa eu procurar uma ajuda. Ah, existem vários profissionais sérios que conseguem me ajudar. Então, a partir daí, você se propõe em conjunto a fazer esse tratamento. E aí, eu posso falar de contrapartida relacionada a quem faz. Não adianta, se o profissional é excelente, se ele tem uma carga maravilhosa para repassar para você, se está tudo ali, ele tem métodos e N situações, se você chega lá e não estiver disposto realmente a cumprir com você, não é nem tanto com o profissional, porque a escolha ela tem que ser primeiro da pessoa. Olha, eu identifiquei, não está sadio, não está legal, precisamos de ajuda, precisamos, plural. Você vai chegar, você vai estar acompanhado. Existem situações que você precisa, às vezes, até pode, eu ia fazer essa pergunta, mas você vai me responder, que nem sempre é somente o casal. Às vezes, de repente, pode ter a necessidade de você ter um encontro somente com um dos dois. Não é isso, Júlio? Sim, exatamente. É importante frisar aí o que você traz, é o seguinte, aí volto a afirmar, né? Porque você disse aí na sua fala, né, que você. Quando a gente fala de relacionamento conjugal, tem que acabar o eu ou você, é o nós, é os dois. Então, não basta você querer procurar. Bom, eu estou falando de terapia de casais. Sim. Não, evidentemente que eu trabalho como psicanalista com pessoas individualmente. Isso é outra coisa. Se você está com algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, nós vamos fazer psicanálise, terapia individualmente. Agora, não tem jeito, né, de fazer terapia de casais com um. Agora, evidentemente que durante esse processo, né, de repente, numa altura do caminho, o próprio psicanalista pode dizer, olha, eu preciso de conversar em particular com um dos dois. Ou, na contrapartida, o processo é muito dinâmico, muito flexível, um dos cônjuges diga, não, eu preciso de uma sessão só com você. Ótimo. Sem nenhum problema. Isso faz parte aí do processo. Agora, é importante também dizer o seguinte, as perguntas são naturais. Bom, mas quanto tempo dura, quantas sessões dura uma psicanálise? Infelizmente, gostaria, eu tenho formação
técnica, tenho um MBA em produção e qualidade, né? Trabalhei 12, 15 anos em produção, trabalho com metas, trabalhei muito com metas de produção, sou personal and professional coach trabalha especificamente com metas, e eu tive que me readaptar toda a minha configuração para entender que a psicanálise não funciona dessa maneira, porque é bastante subjetivo. O que quer dizer isso? Falando de casais, pode ter casais que com 1, 2, 3 meses, já lá com 8, 10, 12 sessões, diz, olha, perfeito. Resolvido o problema. Nossa, o problema nunca é assim, falar de gente, de pessoas, não é nunca, porque eu disse que eu disse cuidado com a cura, né? Sim. Porque é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Não, mas nós agora estamos... Daqui para frente dá para O poder combustível aqui dá para a gente seguir em frente. Se a gente do combustível falar, o ratear, a gente volta. Perfeito. Bom, exemplo bom, hein? Combustível. Ou tem casais que vão dizer, ou pessoas, né, individual, vai dizer, olha, eu não quero parar. Está sendo tão bom para mim, eu posso continuar? Quem sou eu para dizer não? Posso até sugerir, falar, vamos fazer o seguinte, em vez de semanal, né, independentemente do mercenarismo que vem por aí, porque tem profissionais, a gente sabe disso, que não, vamos fazer mais sessões, porque aí eu ganho mais. Sim. Pô, isso é absurdo, isso é mercenarismo barato. Né? Mas às vezes o próprio psicanalista diz, olha, tá legal, vamos espaçar um pouquinho mais para ver se você vai. Mas a pessoa simplesmente pode dizer, não, eu quero continuar. Excelente. Tudo bem. E fala uma coisa para mim, só para eu tentar entender. E você, como profissional, pode tomar partido? O homem, a mulher, ou... não, aquele está certo, aquele está errado? Tem isso? Importantíssimo, Raquel. Essa pergunta sua é extremamente importante. É imprescindível, né, do trabalho psicanalítico que, como eu disse no princípio, que haja total isenção, né, afastamento de qualquer tipo de censura, preconceito, julgamento, qualquer tipo de tendência nesse sentido. O psicanalista, o profissional, ele tem que ser imparcial. Não interessa, para o psicanalista, não pode interessar qual a sua religião, por exemplo. Sim. Não interessa. Né? Isso não passa por aí. Né? Não interessa qual o seu partido político. Muito menos. Né? Não interessa qual o seu time de futebol. Né? Não, é porque você é atleticano, eu sou cruzeirense. Não interessa. Não é por aí. Né? Então, a isenção total de julgamento, de preconceito, ao profissional cabe simplesmente ouvir atentamente, é a escuta ativa, tem que ter preparo para isso, né? Não é ali, você não é um amigo, você não é um parente, nada contra isso, e você está ali para ouvir um desabafo. Isso é bom. Nada contra isso. Mas um profissional, né, da psicanálise séria não está ali para simplesmente ouvir um desabafo. Tem técnicas de manejo para isso. Né? E, reforçando o que você disse, sem qualquer tipo de julgamento, sem tomar partido. Né? É o maior absurdo que pode acontecer. Né? A psicanálise absolutamente abomina isso. É um profissional chegar e dizer, não, mas você está errada. Nossa. Poxa. Ele está certo. Como assim? O que é certo e o que é errado? Então, que fique bem claro isso. Com certeza. E nós estamos aqui falando muito sobre como é a tratativa, né, dentro de uma prática relacionada à psicanálise para casais, depois de uma identificação de que é necessário uma ajuda. E aí, o que me vem à pergunta e à mente aqui, Júlio, é uma situação bem complexa. Quais são as principais dicas, já que você trouxe aqui para a gente um dado bem expressivo, quais são as principais causas da separação na atualidade, já que nós estamos percebendo que os relacionamentos que não estão sadios, eles estão resultando na separação? Nós já falamos aqui de alguns sinais, sintomas, claro, né, que levam, que são causas de separação, mas eu queria resumidamente trazer em pauta dois hoje que afetam, impactam tremendamente,
né, a relação familiar, a relação conjugal. Aliás, esse foi um tema bastante discutido ontem na nossa palestra lá na Pastoral Familiar, que foi muito proveitosa. Aproveito aqui esse momento, se me permite, para parabenizar lá o meu grande amigo, o casal, o grande amigo Luizão, né? E Luiz Augusto, e a Solange, tia Sol lá, que foi da Figueira, sim, isso é né? fantástico. Esse casal vem fazendo um trabalho fantástico aí na Pastoral Familiar, né? E agradeço pelo convite e a oportunidade. Mas eu ressaltaria dois, né? Primeiro, cuidado com as redes sociais e a internet. Existem estudos, já falei sobre isso aqui, que o brasileiro hoje fica em torno de 9 a 10 horas por dia conectado na internet. Então não tem tempo mais para nada. Cuidado com o celular para crianças, para jovens. Eu às vezes conheço, né, pais que estão dando o celular aí para o menino, e celular com valores caríssimos aí, né? 12, 14 mil reais aí, esses últimos modelos que evoluem tudo, que muda todo ano, né? Para crianças que não estão preparadas para isso. Né? É um mundo de informações e de influências. Acho que a gente também tem que atentar para isso. Vira uma babá eletrônica. Eu volto a me perguntar, sem nenhum tipo de acusação, quem sou eu para acusar? Mas essa mãe que me deixou, né, emocionado lá, reclamando do filho, eu fico me perguntando, bom, sem julgamento, mas o que aconteceu? Por que esse jovem caiu de alguma forma? O que aconteceu? Né? Bom, segundo, a questão que não pode ficar sem falar, né, que me assusta tremendamente, que é uma das maiores causas de separação, né, é a infidelidade conjugal. Né? Eu tenho uma esposa, eu me casei, jurei a fidelidade, até que a morte nos separe, vai por aí. Mas quando eu faço, vivi de perto isso, quando eu faço uma viagem a trabalho, aí eu aproveito para dar uma escapada. Olha só, as pesquisas, olha que assustador isso, hein? Assustador. As pesquisas indicam que cerca de 50% dos homens brasileiros admitem já ter sido infiéis no casamento. 50% dos homens. Então, vou mexer na ferida. 50%. Você olhe para o seu marido. Qual percentual que ele está? Dos 50%? Glória. É brincadeira. Perdoe-me se estou mexendo na ferida. Ele está nos 50%, nesse 50% ou não? É o zelo, né? Que tem que ter com... Agora, né, vamos abrir aqui os parênteses. Bom, mas e as mulheres? A pesquisa diz que 30% das mulheres brasileiras, eu fiquei assustado com isso, cerca de 30% das mulheres também admitem que já foram infiéis. 80% pergunto às esposas. Onde você está? Nesses 30 ou nos 70? Dá um bom. Não estou aqui para provocar separações. Muito desse jeito. Mas, deixa eu provocar. Sentem os dois. Será que vocês têm maturidade para conversar sobre isso? E, como disse, estatisticamente é considerada uma das maiores causas de separação. Então a gente tem que ter esse zelo, esse carinho, esse respeito, perpassa pelo respeito, pela comunicação, pela boa convivência, pelo diálogo constante. Exige esforço. A questão da fidelidade é algo que também encaminha muito pela facilidade da internet. Hoje em dia as pessoas estão realmente muito mais conectadas e isso acaba dificultando o diálogo, colocando as pessoas com mais facilidade, mais próximas às outras, principalmente até mesmo para marcar encontros, para acontecer essa infidelidade. Então, nós estamos trazendo esse tema do relacionamento conjugal e os desafios de uma relação sadia, principalmente pautando por essas questões. Você identifica o que está acontecendo, se tem esse relacionamento
saudável, com diálogo, com convivência. Se você está lá se observando, né? Tô dentro dos 50% que é fiel, vamos você olhar ficou preocupada com esses 50%. Não, mas é alarmante. Tô dentro dos 50%. Isso é estatístico, gente, não sou eu que inventei, não. Tô dentro dos 70%. É cuidado, é respeito. Parte muito daquela questão, que até nós estávamos brincando aqui nos bastidores, que o tema ele é muito extenso. Nós pegamos um recorte, principalmente sobre os desafios, né? Pautamos aqui exemplos, o que é prejudicial, buscando muito no entendimento do seguinte: a partir do momento que a gente está pautando alguns problemas, a gente também está dando dicas para que você identifique isso no seu relacionamento e paute para buscar auxílio. Ou faça, pelo menos assim, uma revisão e fala: olha, eu não tenho condições, eu vou precisar de uma ajuda profissional. Poxa, não, eu identifiquei isso, eu consigo me organizar para que isso não aconteça. Eu vou ter uma escuta melhor, eu vou ter uma comunicação melhor, eu vou olhar para o meu companheiro de outra forma. Então, a partir desse momento, eu já sei o que eu devo fazer e o que eu não devo. E é muito isso. É um pouco impactante. A gente trouxe dados relacionados ao número de casamentos, ao número de divórcio. Nós estamos falando sobre questão de porcentagem de infidelidade masculina, infidelidade feminina, que pauta também muito o que nós precisamos, que vem aí, né, nas dicas da próxima pergunta. Quais são as dicas para ajudar os casais que estão vivendo em conflito? Nos ajuda aí a agora colocar, a centralizar um pouco isso nas dicas para poder melhorar, para poder sair dessa zona de conflito e colocar as coisas um pouco mais nos eixos. Bom, dica, né? Precisaríamos de aprofundar em cada uma desse tema. Uma dica é dica, é só um pitaco, né? Sim. Talvez depois a gente possa aprofundar Claro, em cada uma nós delas. vamos seguir. Mas eu, Júlio, né? Como profissional, como pessoa, como ser humano, né? Uma pessoa que acredita num ser superior, que é pai de todos nós, que alguns chamam de Javé, outros de Emanuel, outros de Deus, não interessa, um ser superior. Sim. Que é pai de todos nós e que nós todos estamos no mesmo barco, né? E o objetivo maior é que a gente, eu costumo dizer, né? Na essência, o sentido da vida é que a gente seja aprovado no vestibular dessa vivência, né? Então, sobretudo, eu diria, espiritualidade. Onde existe espiritualidade, existe amor. Vão existir os conflitos, né, as dificuldades, as pressões, as quedas, mas onde existe uma espiritualidade genuína, que acredita num ser maior que cuida de nós, as coisas se resolvem. Esse, para mim, é um ponto fundamental. Aliás, eu digo um ponto fundamental, mas assim, absolutamente, apesar de ser uma opinião particular, mas a psicanálise, ela caminha muito lado a lado com a espiritualidade. Isso me conforta bastante. O segundo para de tentar vencer uma discussão. Eu tenho razão, eu sou o dono da razão, eu que tenho a verdade, né? E a tentativa de vencer o outro na discussão. Não, humildade. Eu reconheço que eu tenho as minhas falhas, né? E que eu preciso de ser melhor. Eu não vou vencer sozinho. Vamos vencer os dois. Eu gostaria só de trazer um exemplo desse negócio de vencer os dois. É bem antigo, né? Mas sempre me vem à mente. Né? Apesar do nosso tempo estar correndo aqui, mas eu vi uma competição uma vez de maratona. Talvez os ouvintes vão lembrar disso. Uma maratona feminina. Uma corredora estava no final, na chegada, à frente. Ela ia vencer primeiro lugar. Quando ela olha para trás, ela vê que uma concorrente dela lá tropeça e cai. Essa cena para mim é maravilhosa. Ela tropeça e cai. Ela tinha duas opções. Aliás, era a única.
para um monte de gente. Pô, eu estou vencendo, pronto, acabou. O problema é dela para lá. Essa pessoa, essa atleta, ela para, olha para trás e ela podia vencer. Olha que lindo. E ela volta e as outras concorrentes passam à frente e ela vai, levanta, ajuda a concorrente a levantar, se apoia, põe ela no ombro e as duas chegam por último. Chegaram por último, mas foram vencedoras. Esse é isso. Eu acho que relacionamento a dois é isso. Não queira vencer sozinho. Vençam os dois. Aliás, vale comentar que elas não venceram como primeiro lugar, mas tiveram menção honrosa como exemplo. Né? Segundo, invistam permanentemente no autoconhecimento. Quem sou eu? Quem sou eu? Isso é um mistério. Procurem se conhecer a cada dia. E isso vale para o marido e para a esposa. Quem sou eu? Por que eu ajo assim? Por que eu agi assim? Por que eu agi assado? Esse comportamento meu foi legal? Não foi. Por quê? E a psicanálise ajuda muito nisso, com toda certeza. Né? A psicanálise diz, nós somos o que somos frutos da nossa criação. Sim. E está lá no nosso inconsciente. Então ajuda você a se conhecer. E, sobretudo, aí o diálogo para conhecer o outro. Né? Ajude o outro a se conhecer também e conhecer o outro. E trabalhem nesse sentido. Né? E, evidentemente, que não podia deixar de ser a dica maior, talvez aqui, não hesitem. Tenham humildade em pedir ajuda. Não é porque tem gente que está se afogando, tem casal que está se afogando, está acabando e não quer pedir ajuda, vai morrer. Então não hesitem, tenham humildade de dizer, eu preciso de ajuda. Basicamente nessa linha. Com certeza. E uma das coisas que a gente também pauta relacionado a essa questão conjugal são os valores, né? E a gente tem que entender que um casal, ele tem que cultivar esses valores. E essa é a nossa pergunta final, né, para a gente poder falar sobre esse tema, que é um tema vasto, que vai ser necessário a gente prolongar ele em outras questões, porque a gente está falando hoje apenas um recorte dos desafios de uma relação sadia. Principalmente identificando, olha, tem alguma coisa que não está legal, vamos ver o que nós podemos fazer e buscar entender e soluções para isso. Então, me fala assim, quais são os valores fundamentais para a construção de um relacionamento duradouro? Nós não estamos aqui falando de felizes, né? Porque tem muito aquela ideia, felicidade. A felicidade, ela é momentos de felicidade e são momentos de lutas, de glórias e a gente segue. Então, quais são os valores para um relacionamento duradouro? Você traz um tema importante, muito extremamente importante, eu preciso frisar o seguinte. Sonho, imaginação, né? Utopia, se posso dizer assim. Sim. Não deve ser. Mas não existe ser humano ou casal que vive no mar de rosas. Não tem isso. Nós somos humanos e falhos. Enquanto humanos e falhos, vamos ter os conflitos. Isso não quer dizer que é o maior problema do mundo, não. Volto a dizer, o problema não é o conflito, as dificuldades, é como a gente reage diante dos conflitos. Agora, valores, essencial. Né? Eu não vou voltar aqui e abordar com maior profundidade, embora acho que seria um bom tema, espiritualidade na relação a dois, fica aí uma sugestão, né? Que me atrai bastante, mas um dos valores essenciais para mim é a espiritualidade. Espiritualidade, já falei sobre isso. O segundo é amor. O amor. O que acontece? Né? Quando não existe mais amor, acaba a razão de ser. O casamento fica só de fachada. Não faz mais sentido. Então, e agora? Fica aí a dica, o recado. Amor é um valor, né? Sim. Intrínseco aqui, né? Agora, amor é como uma flor. Rimou, né? Sim. Se eu não aguar, cuidar uma planta, né? Ela vai morrer. Não, algumas pessoas dizem, não, mas não existia. Existia, é porque precisa de cuidado.
O amor é eterno enquanto você cuida. Sim, verdade. Se você não cuidar, vai acabar. E vai ficar uma relação fria, seca, de fachada. Então, regue. Como fazer isso? Também dá um outro tempo. Né? Eu costumo perguntar para os casais. Olha aí, vou perguntar para você, ouvinte que está me ouvindo. Qual foi a última vez que você disse para o seu esposo, para a sua esposa, eu te amo? Pense sobre isso. E já disse aqui sobre o diálogo, essencial, um valor irrenunciável. E, para fechar, com toda certeza, o perdão. Perdão. Se eu parto do princípio que eu sou falho, eu erro, se não tiver perdão, danou-se. Então, quando eu falo em perdão, é duas vertentes fundamentais. Saber pedir perdão, ser humilde, ajoelhe-se, peça perdão pelos seus erros. E não tenha vergonha disso. Mas tem outra vertente, saber perdoar. Então, se as duas não trabalharem juntas, tem problema aí no casal. E perdoar, gente, atenção, casal, perdoar é perdoar. Não é ficar arretando aquele trem ali com rancor. Mas você celebra... Eu falo assim, ruminando, né? Depois volta. Então, continua, né? Fazendo a mesma é por aí. Dá para aprofundar, mas é por aí. Nossa, o tema foi realmente profundo. Nós falamos muito sobre essa questão do relacionamento conjugal, nos desafios de uma relação sadia. Nós vamos ainda aprofundar um pouco mais relacionado a essas questões, mas eu agradeço muito por ter trago sabiamente essas questões. Já colocando, é claro, à disposição, o Júlio já fez esse convite, todas as pessoas que se sentirem necessitadas, né, de auxílio, aproveita, Júlio, já coloca aí os seus contatos, porque daqui a pouquinho, depois que ele falar os contatos, nós vamos aqui sortear para as pessoas que comentaram nas nossas outras entrevistas o livro Coisas e Causos, está aqui do meu lado, aproveitando aqui, mas antes de finalizar a nossa programação, ele vai dar os seus contatos para a gente também auxiliar as pessoas que de alguma forma se sentiram tocadas com o tema e que querem uma ajuda, querem conversar sobre esse tema um pouco mais à vontade, porque você também já se disponibilizou para que as pessoas o procurem nesse sentido, tá bom? Então, eu sou Júlio César Vasconcelos, fácil de lembrar, né? Só lembrar do imperador. Ah, meu Deus do céu. Júlio César, né? O meu consultório é na rua Vila Rica, 25, no centro de Mariana. Minha rua é a rua ali, esquina com a Rua das Mercês. Para quem quiser alguma referência, fica próximo ali da Igreja das Mercês. Sim. Né? Uma igreja referência ali, logo depois da Praça de São Pedro, a segunda que desce ali. É o telefone de contato. É o 31 99345 0515. É o WhatsApp. Esse é o meio mais fácil aí de fazer contato. Né? E estou inteira à disposição, né, para um bate-papo sem qualquer compromisso, para uma troca de ideias. Eu venho desenvolvendo vários trabalhos aí aqui na rádio, né, que está sendo um trabalho muito produtivo. Tenho feito aí várias palestras. E, aliás, disponibilizo, eu trabalho com palestras para eventos institucionais. Né, e se alguém tiver interesse, é só contactar e a gente está aí à inteira disposição. Com certeza. Aproveito para agradecer, viu, Júlio, pela disponibilidade. E agora a gente vai sortear o livro Coisas e Causos que eu vivi. Tá aqui, eu já peguei os nomes. Você, por favor, retire um, que a gente já vai deixar aqui anunciado. Vamos lá. Só falar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem sobre esse livro. Né? Eu sou escritor, sou membro da Academia Marianense de Letras. E esse aí, eu já escrevi 6 livros, está saindo um novo aí, recentemente, que trata sobre o livro de Jó, da Bíblia. Mas esse livro é um livro bem simples, de uma leitura bem fácil. É um livro de contos, né? Eu chamo de Coisas e Causos. Quem nunca ouviu sentado no banco de um jardim ou no boteco da padaria do seu Zé da esquina, alguém que chega e conta um causo, né? E eu fiz aí uma coletânea desses causos mineiros que gerou
esse compêndio aí, né? Esse livrinho. Então, espero que gostem aí quem leu, né? Ótimo. Bom, vou dizer aqui, tivemos aqui o nome da Geralda Maria. Ótimo. Geralda Maria. Bom, eu não sei aqui, Geralda Maria é o... Você consegue conectar pelo Facebook. Isso, Já né? Então entra. Geralda Maria ganhou. Já aí. manda mensagem. Espero que goste, viu, Geralda? E depois dê um feedback pra gente. Com certeza. Aproveitando então, já nos despedindo dos nossos ouvintes, muito obrigada a todos pelo carinho, ao pessoal do Facebook que também acompanhou ao vivo. O nosso tema foi um tema muito intenso, mas muito proveitoso. Muito obrigada, viu, por ter trago tantas coisas boas para a gente conversar e dividir com os nossos ouvintes também, para a gente se antenar sobre as relações conjugais, sobre os desafios de uma relação sadia. Eu quero só aproveitar e deixar uma frase aqui, que foi o que pautou muito o nosso tema de hoje, que é: uma relação saudável é aquela em que cada um mantém sua autonomia e, ao mesmo tempo, compartilha objetivos em comum. Então, é vida a dois, respeitando a outra pessoa, você mantendo a sua autonomia como cidadão, como pessoa, mas, ao mesmo tempo, compartilhando objetivos em comum com uma outra pessoa. Isso não significa que ela vai estar no mesmo lugar, que ela vai estar caminhando ao seu lado, caminhando nos mesmos caminhos. Significa que ela está simplesmente, ou ela ou ele, né, que estão se apoiando. Eles estão seguindo em direções, a mesma direção, né, no mesmo sentido, mas por caminhos que, de repente, podem ser um pouco diferentes. E isso é muito importante a gente entender. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, reforçando, né, que eu acho que tem que ser um mantra. Mantra é aquela frase, aquele pensamento que ilumina, né, que vem à nossa mente sempre quando precisamos, estamos em dificuldade. Isso é muito espiritualizado. Eu tenho vários mantras. Um deles que eu acho essencial para o casal é o seguinte: por pior que seja, preste atenção, por pior que seja a situação que vocês estão enfrentando, o maior problema não é o problema em si. O maior problema não é o problema em si, mas a forma que vocês reagem diante desse problema. E como eu disse antes, se não está dando conta, tenha humildade de procurar ajuda. E aí entra o trabalho da psicanálise. Muito obrigado, um prazer, desejo a todos aí, hoje é sexta-feira, né? Isso, Sextou, né? Sextou, tem um sinal bacana aí, né? Fez sexta, venceu, né? Então, um excelente final de semana para todos, que Deus abençoe aí todos as famílias, os casais que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês. Agora são 11 horas e 18 minutos. Continue na nossa programação. É sempre um prazer. Na próxima sexta, retornamos com mais programas ao vivo. E aproveitando aqui, tenha um excelente final de semana. Não vou me esfriar, não vou me fechar.